Semana passada a gente tratou sobre o ofício do presbítero. Então hoje a gente trata sobre o segundo ofício da igreja, o diaconato. Ok? Deixa eu ver se está passando aqui. Calma aí, é porque estava desligado também. Mas vamos ver se vai me auxiliando aí. Então aqui é só para revisar mais uma vez. Pode passar todo o slide. Aqui então a gente tem o nosso estudo que a gente vai percorrer, né? Já estamos percorrendo, já tratamos sobre o Estatuto da Igreja, sobre o presbítero. Hoje a gente vai falar sobre o diácono e ainda vamos falar sobre disciplina eclesiástica, finanças, discipulado e ministérios. Especificamente sobre diaconato, pode passar. O que a gente vai falar hoje? A gente vai tentar responder essas mesmas perguntas que a gente fez à questão do presbítero. A gente vai tentar responder sobre o diácono, né? De onde vem esse ofício, o que significa esse nome, como nós devemos escolher os diáconos, quem pode ser diácono e o que um diácono faz. Tem uma pergunta a menos, né, da aula sobre presbítero, porque presbítero tem uma característica que é, dentro de um ofício, ter duas funções distintas, né? A função docente e a função regente. Então, era uma pergunta a mais. No diaconato não tem isso, então são essas. Esse é o nosso roteiro, essas 5 perguntas, né? Então, a gente vai tratar da origem, da definição, da eleição, da qualificação e da atuação dos diáconos, ok? Então, esse é o nosso roteiro para hoje. Então, vamos começar pela origem. Igual eu perguntei no presbítero, tem diácono no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta difícil, né? Com esse nome, não. Mais ou menos. Do presbítero é mais fácil de notar. Porque o presbítero a gente viu que tem a questão do ancião, né? Então, um nome parecido. O nome, pelo menos, o significado do nome, né? Ancião vem de homem barbado, né? Homem mais maduro. Mesma coisa de presbítero, mesma coisa nas línguas que eu mostrei lá. Então, no diaconato já não tem uma coisa nesse sentido. E eu vou explicar o porquê na origem. Por causa da estrutura do povo de Deus no Antigo Testamento, principalmente, para a estrutura do povo de Deus no Novo Testamento. Vamos entender isso. Mas tem uma semelhança em um certo cargo. Vamos lá, Antigo Testamento. Alguém abre aí, vou pedir para a Thalita abrir aí Números 3, versículos 5 a 9, para a gente ver um cargo no Antigo Testamento que traz certa similaridade. Pode ler. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, são dados. Ótimo. Então, no Antigo Testamento, a gente tem o ofício sacerdotal. O que os sacerdotes faziam? Eles tinham a função de cuidar da liturgia do culto, né? Da questão das cerimônias, dos rituais de sacrifício. Também a gente viu na aula de presbítero que eles tinham a função de instruir o povo a respeito do que aquilo representava, do que eles estavam fazendo, por que aquilo era importante. Só que eles não cuidavam de tudo do templo. Agora foi a eles instituído aqui auxiliares, ajudantes deles, que eram os da tribo de Levi. Então, você percebe aí, por exemplo, no versículo 8, que o trabalho deles era ter cuidado do quê? Dos utensílios da tenda da congregação e cumprir o seu dever para com os sacerdotes que ministravam no tabernáculo. Então, aqui a gente já vê uma certa similaridade. Enquanto
aqueles que vão instruir e fazer o papel do culto funcionar, na verdade, do culto funcionar, do culto acontecer, são esses auxiliares, esses levitas, que vão viabilizar o culto para que o templo, né, ou o espaço para que o culto pudesse acontecer, para que os sacerdotes pudessem trabalhar, sem se importar com essas outras coisas, entendeu? Então, aqui a gente já vê uma semelhança bem grande, né, entre presbíteros e diáconos aqui, né, nesse sentido. Enquanto uns estão lá para ensinar, os outros estão ali para viabilizar para que esse ensino seja feito da melhor maneira possível, entendeu? Então, os levitas trazem uma ideia para nós. Só que por que a gente não tem diáconos dessa forma que a gente tem no Novo Testamento? Por causa da estrutura do povo de Deus no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. O Antigo Testamento ele também fala muito sobre a questão do auxílio aos necessitados, dos órfãos, das viúvas. A gente vai ver que esse é um trabalho muito específico do diaconato. Mas no Antigo Testamento tem uma grande diferença para o Novo. Qual é? O povo de Deus era um povo de sangue. Era um povo, era uma nação civil. Isso é muito diferente da nossa situação hoje de igreja. Por quê? Porque isso quer dizer que no Antigo Testamento, quem cuidava dos pobres e dos necessitados era mais simples, porque eles eram meio que família. E caso a família não cuidasse, ou caso alguém perdesse a sua família, ou algo assim, eles já eram um governo civil institucionalizado. Percebe isso? Então, o governo mesmo tratava. Por quê? Porque governo e igreja era a mesma coisa para eles. Conseguem entender de por que não tem a necessidade, então, de um diácono, já que eles já tinham um governo que era a mesma coisa? Percebe? Então, nesse sentido, não precisava de um diácono nesse sentido, entendeu? Tinha dentro do culto os levitas que auxiliavam, mas era uma coisa mais específica para aquele tempo. Mas no Novo Testamento as coisas mudaram, né? A igreja não é mais povo de sangue, mas é um povo de fé, né? Composto por qualquer pessoa, de qualquer nação que seja, desde que crê em Jesus. Isso significa que agora a igreja não está mais vinculada a um governo civil. A igreja está vinculada a vários governos civis, né, vamos dizer assim. Por isso que a gente, por exemplo, não segue mais as leis civis do Antigo Testamento. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não segue mais. Por quê? Porque Cristo tornou isso obsoleto. Porque nós não somos mais um povo só, de uma nação só. Nós somos de várias nações diferentes. Então, as leis civis caíram. E nem só uma família de sangue nós somos mais. Nós somos de várias famílias. Nós somos uma família pela fé, né? E isso fez que as coisas mudassem completamente. E aí nos leva à origem desse cargo agora, desse ofício agora, no Novo Testamento. E aí eu vou pedir para todo mundo abrir a Bíblia lá em Atos 6. Atos capítulo 6. Eu vou ler. Diz assim, a partir do 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Até aí. Perceba que no texto tem alguns problemas. E esses problemas vão ditar a origem do diaconato para nós. O primeiro problema é o mais óbvio deles, né? As viúvas dos judeus helenistas. O que são judeus helenistas? Judeus de fora da Palestina, tá? Judeus de cultura grega.
elas estavam sendo esquecidas, enquanto a dos judeus hebreus, né, da própria Palestina, não estavam. Já percebem um problema de família, mais ou menos assim, né? Porque eles eram todos judeus, só que eles tinham judeus de lá e os judeus de cá, e era só os de lá que estavam sendo esquecidos. Então esse era um problema. Além disso, deixa eu mostrar a questão das viúvas no Antigo nesse contexto aqui do Novo Testamento. Essas viúvas, elas eram judias convertidas ao cristianismo, certo? Anteriormente, essas viúvas, elas eram assistidas pelos judeus. Porque há estipulações no Antigo Testamento de que você deve assistir os órfãos, as viúvas e tudo mais. Só que no Novo Testamento, a partir do momento em que as pessoas criam em Jesus, essas pessoas eram expulsas da sinagoga. Então, as viúvas, essas viúvas aqui, por terem se convertido a Cristo, certamente estavam expulsas e não eram mais assistidas pelos judeus. Ou seja, elas estavam completamente desamparadas. Então, se os judeus, vou chamar aqui de família em tese, não as ajudavam, e o governo romano, que é o governo civil, pouco se importava, quem é que vai assistir essas mulheres? Quem é que vai suprir as necessidades dessas mulheres? A resposta é óbvia: a igreja. A igreja é quem vai assumir esse papel agora. Ok? Só que aí isso vai levar a um outro problema. O outro problema que é dito aqui é: os apóstolos, os líderes, os governantes da igreja, eles viram e falam: a gente não tem tempo. Eu não consigo pregar, ensinar todo mundo e orar e gastar meu tempo estudando a palavra e ainda ajudar todo mundo que tem necessidade. Eu preciso de alguém que nos auxilie nisso. Certo? Esse era um segundo problema. E ainda há um terceiro problema muito importante aqui que está acontecendo. O texto diz que isso estava causando murmuração entre os judeus helenistas contra os judeus hebreus. Ou seja, estava criando uma certa rixa na igreja. Tá? A ponto de poder causar uma divisão da igreja. Então eram 3 problemas. O problema óbvio, o problema da má distribuição, uma possível divisão e a falta de tempo dos líderes. Daí, qual foi a solução que os apóstolos encontraram para nós aqui no texto? A solução que eles encontraram foi: vamos criar um novo ofício. Vamos criar um novo ofício. Um ofício que vai servir agora para nos auxiliar e para exercer o trabalho de misericórdia na igreja de uma maneira mais fidelizada, né? De uma maneira mais institucionalizada, digamos. Homens que liberariam tempo para que os apóstolos pregassem o evangelho, né? Então, eles iam liberar os apóstolos para o trabalho de docência e do governo espiritual da igreja, enquanto eles serviriam às mesas. E é importante esse termo, servir às mesas. O servir às mesas não é só no sentido literal de você levar comida a quem precisa, tá? O servir às mesas, ele tem um sentido... Lembra do último problema que eu falei? Um sentido de preservar a unidade da igreja. Ou de proteger a unidade da igreja, que é o cuidado com o corpo físico da igreja. Então, na teologia a gente fala que o homem ele é dividido em corpo e alma, né? Não é diferente da igreja. Tem o espiritual e tem o físico. Então, é basicamente uma divisão assim bem resumida. Os presbíteros cuidam, então, do corpo espiritual da igreja, digamos assim, e os diáconos do corpo físico da igreja. Ok? Uma divisão bem, a grosso modo, falando aqui, tá? Então, é daí que surgiu a necessidade do ofício diaconal. Então, só para a gente amarrar o que a gente falou até agora. Os diáconos, então, eles vão cuidar da parte física da igreja com 2 demandas principais. Quais são as 2 demandas? A primeira é auxílio
aos presbíteros, né, na questão especialmente de andamento da igreja, de culto e de coisa e tal nesse sentido. E a segunda demanda é auxílio também na questão do exercer misericórdia na igreja. Ok? Então, daí a necessidade. Diga. Isso, exatamente. Exatamente. O Antigo Testamento, então, ele dá para a gente o princípio, né, desse trabalho na igreja de hoje. Não eram os mesmos nomes, e perceba que era tudo na questão do povo que cuidava do sacerdócio, mas é um princípio que foi levado para cá, para o Novo Testamento. É importante ver isso mesmo. Tudo certo? Todo mundo agora entendeu aí a origem básica do diaconato? Então, sigamos. O que significa, então, o nome diácono? Né? O que significa diácono, gente? Não põe ainda não, calma aí. O que significa diácono? É a mesma palavra no grego, tá? Oi? Alguém? Eu só ouvi... Serviço. Diaconia significa serviço, né? Diácono significa servo, né? Ministro. Pode passar aí. Então, diácono significa servo ou ministro, né? E aí, para a gente ter uma diferenciação para a questão com os presbíteros, enquanto os presbíteros eles vão exercer, não é que eles não servem, tá? Eles servem também, mas eles servem especialmente nesses dons, ensino, governo e exortação, enquanto os diáconos vão exercer os outros dons que são serviço, ajuda e misericórdia. E olha que interessante, vai lá, vocês estão em Atos 6 ainda comigo, né? Tem uma parte muito interessante aqui que mostra essa questão do servir nos dois cargos. O verso 2 diz assim, 6:2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A palavra servir aí é diaconia, tá? Então, vou até mudar a forma de falar. Não é que nós abandonemos a palavra de Deus para diaconar, tá? E olha agora o verso 4. E quanto a nós, aí os apóstolos falando, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao diaconato da palavra. É a mesma palavra, esse ministério aqui, tá? Ou seja, diaconia é servir. Os presbíteros e os diáconos e a igreja participa no diaconar, né? Eles servem de uma maneira geral, tá? Só que criou-se esse novo cargo, esse novo ofício para ser o ofício daqueles que são os que mais servem na igreja, tá? São aqueles que são os modelos de serviço na igreja. Ok? De serviço que eu estou dizendo de botar a mão na massa. Tá? Esses são os diáconos aqui. Ok? Então, quando você pensar na palavra diaconia, você vai pensar em serviço. E quando você pensar no diácono, você pensa, é o ápice do serviço da igreja. Esse é a função, tá? Então, essa é a definição, então, de diaconia. Vamos para a eleição. Eleição é simples, mas tem um ponto importante que eu quero tratar. A eleição é da mesma forma que ocorre com os presbíteros, como a gente mostrou semana passada. É mediante eleição, né? Eu coloquei até o texto bíblico aí de Atos 6, porque os apóstolos viram para a igreja e falam, vocês vão, versículo 3, vocês vão escolher 7 homens. E aí a igreja escolheu, e esses homens foram eleitos, está no versículo 5. Elegeram e colocaram lá o nome dos 7 homens. Então é mediante escolha da igreja, eleição da igreja, tá? É dessa forma, então, que os diáconos são escolhidos. Tal como presbítero, eles devem apresentar, pode passar, chamado interno, capacitação interna, e chamado externo, reconhecimento e eleição da igreja.
Ok? Esses dois pontos é igualzinho como eu falei lá no presbiterato. O presbítero ele precisa sentir que ele foi chamado para isso, e a igreja precisa reconhecer esse chamado. Então não é só sentir e também não é só a igreja reconhecer. As duas coisas precisam funcionar, os dois lados precisam estar juntos. Da mesma forma no diaconato, tá? Quem é diácono, ele precisa falar, pô, eu sirvo, eu gosto disso aqui, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de trabalhar na igreja. E a igreja fala, não, esse cara trabalha, é ele. Então as duas coisas funcionam juntas. Entretanto, o Novo Testamento ele dá uma ênfase. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 3. Quem é que está... O microfone está aí? Vou pedir para Helena ler para a gente aí. 1 Timóteo 3:10. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Qual é a dica que nos é dada aí? Os diáconos, eles precisam ser experimentados. Experimentados é a palavra. Tal como eu falei na aula de presbíteros, os presbíteros, normalmente você precisa ver homens capazes de liderar, homens capazes de ensinar. No diaconato, você vai ver homens experimentados para quê? Para servir. Homens experimentados para servir. A igreja precisa reconhecer isso nesses homens. Você precisa procurar homens que são proativos, homens que gostam de ver as coisas andando, que precisam ser de fato, se mostrar de fato servos. Ou seja, Deus está dando uma dica aqui para a gente. Não escolha homens que você não vê servindo, ou que você acha que possam servir na hora que forem eleitos. Não. A ideia é, se não demonstrarem essa característica antes, não é depois que eles vão mostrar. Por quê? Porque isso tem que estar arraigado na vida do homem que exerce o diaconato. Ou seja, não eleja alguém para ser um diácono, mas alguém que já atua como um. Entende? Então, normalmente você vai eleger um homem para ser diácono, você já tem que ver ele trabalhando como um. Cara que vai atrás de arrumar, que pega a vassoura para limpar, que vai atrás de ajudar quem precisa, esse tipo de coisa. Ok? Então, a Bíblia está nos dando uma dica a respeito da eleição dos diáconos. Até aí, alguma dúvida? Rafa? Eu tratei disso na aula sobre o estatuto da igreja, que eu falei um pouco das questões das... Você não estava, né? Mas é bom relembrar. Inclusive, eu também nem falei nos presbíteros, né? Porque eu já tinha falado antes do estatuto da igreja. Mas a igreja presbiteriana elege diáconos e presbíteros pelo mandato de 5 anos, tá? E é um mandato fixo. Não tem como você eleger nem por mais nem por menos, tá? É 5 anos. Então, se você for aceitar esse cargo, saiba que você vai exercê-lo, caso eleito, por 5 anos, tanto presbítero quanto diaconato. E esse é um cargo, esse e o presbiterato, né, são cargos perpétuos no sentido de que você não os perde. Você pode não estar os utilizando enquanto o seu mandato não está em vigor mais, mas você permanece com o título, com o ofício, tá? É por isso que a gente chama de presbíteros e diáconos em disponibilidade, né? Aqueles que não estão com o mandato em vigor, tá? Tinha mais alguma coisa? Exatamente. Sim. Eu até citei, por exemplo, quando eu falei sobre isso na aula do Estatuto da Igreja, o caso do presbítero Joás lá na sede. Não sei se algumas pessoas lembram aqui. Ele caiu nesse problema ele mudou, né? E não conseguia exercer mais. O que ele precisou fazer? Ele precisou mandar uma carta para o conselho pedindo exoneração. O conselho precisou fazer uma assembleia para que a igreja ouvisse a leitura da carta e a igreja então votasse e falasse: a gente aprova a saída dele. Tá? Então, quando você é um oficial da igreja, você cria um vínculo ainda muito mais forte nesse sentido do que como um membro normal. Tá? Isso. O presbítero tem uma função mais conciliar, né? Mais de... Isso. Exatamente. Exatamente. Diga. Aí ele não sai.
Aí você. Não, aí provavelmente ele vai sair em corpo físico, mas não do rol de membros. É muito difícil a igreja não entender. Não tem motivo, né, para isso, né? Se a junta diaconal fizer algumas reuniões, tem um número X, acho que são 6, né? E ele não participar de nenhuma, ele é automaticamente exonerado. Sim, mudou de país, né? Aí é uma coisa bem diferente. É um dos líderes da igreja. O ideal é tudo ser conversado, né? Diga. Sim. É bem importante isso. O quê? Era sangue puro, cinzas. Imagino. Então vamos seguir, gente. Vamos para a qualificação agora. Para falar da qualificação, quem pode ser diácono? O que ele precisa ter para ser diácono, né? E uma questão importante aqui, antes de eu entrar nisso, é que quando a Escritura fala explicitamente do ofício de diácono, ela diz muito pouco sobre a obra do diácono. Se você procurar no Novo Testamento, tem poucas vezes em que o ofício aparece juntamente com o que é feito. A Escritura lida muito mais com o que o diácono precisa ser, tá? Tal como o presbiterato também. A Escritura ela exige muito mais dos seus líderes que eles sejam irrepreensíveis do que eles sejam tecnicamente qualificados, tá? Isso é importante tanto para o presbítero quanto para o diácono. Então vamos olhar as qualificações que nos são dadas. A gente já leu Atos 6 e agora volta lá em 1 Timóteo 3. A gente já leu 1 Timóteo 3 também, né? Na hora do início da escola dominical, né? Eu vou fazer alguns destaques e depois eu vou resumidamente passando de cada um das qualificações. Primeiro, semelhanças com os presbíteros com algumas diferenças, tá? Em geral, se você ler 1 Timóteo 3, a partir do 1, primeiro tem a parte dos presbíteros, depois tem a parte dos diáconos, né? Você perceberá que tem muitas coisas semelhantes. Inclusive, uma mesma palavra que resume os dois. Eles têm que ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis, é exigido dos dois. E essa palavra é uma palavra pungente, né? Uma palavra forte. E às vezes a gente tem medo de olhar para essa palavra e falar assim: eu nunca vou achar na igreja um homem irrepreensível. Nunca vou achar. Porque irrepreensível é só Cristo. Não é nesse sentido de ser um homem perfeito. Deus, ele não estaria exigindo da igreja algo que não pode ser observado em nenhum homem. A ideia não é essa. Tá? A palavra irrepreensível, ela tem o significado de alguém exemplar, de alguém que você dificilmente levanta a voz para repreender, para criticar. É uma pessoa que tem uma conduta exemplar. Isso é, um homem que vive uma vida santa, piedosa em todas as esferas da vida. Tá? Não estou dizendo que é fácil você achar uma pessoa assim na igreja, em qualquer lugar. Não é fácil, não estou dizendo que é. Mas a gente também não poderia esperar que Deus exigisse dos líderes da sua igreja um padrão baixo. Não, ele não faria isso jamais. Até porque, pensa comigo, a gente jamais deveria esperar que Cristo exigiria pouco daqueles que cuidam da sua noiva. Você não ia chamar alguém para auxiliar a sua esposa, sua noiva, alguém que fosse padrão baixo. Não, Deus exige um padrão altíssimo para aqueles que vão governar e cuidar da sua igreja. Então vamos entrar resumidamente nas qualificações, né? Primeiro, a mais óbvia, tem que ser membro da igreja e conhecido e eleito por ela. Por que eu digo isso? Porque quando os apóstolos lá em Atos 6 instituíram o ofício, eles viraram para a igreja e falaram assim:
olha, a gente está precisando de homens assim, assim, assim. Vocês conhecem homens assim na igreja? Então vão lá e escolham. Não foram eles que escolheram, perceba. Eles mandaram a igreja ir atrás para escolher. Então a igreja precisa conhecer esses homens. Dificilmente a igreja vai escolher homens que são desconhecidos da igreja. Homens que estão mal aparecem. Não. Então, tem que ser conhecidos e tem que ser membros da igreja, né? Mais uma questão importante aqui. Não pode ser um amigo crente. Ele é meu amigo, então eu vou botar ele aqui, vou votar nele. Não, a ideia não é essa. A ideia é uma pessoa que, de fato, já exerce aquilo que você quer que ele atinja, né? A questão do diaconato. Segundo ponto. Lá em Atos é dito que ele precisa ter boa reputação, que em 1 Timóteo a gente utiliza a palavra respeitável, né? Paulo utiliza a palavra respeitável. A ideia para as duas coisas é a mesma, tá? Mais uma vez, não adianta ser seu amigo. Ele tem que ter boa reputação para com todos. Ele tem que ser alguém respeitável diante da igreja, né? Ou pessoas que são dignas, pessoas que são merecedoras de respeito, tá? Outra coisa, essa está lá em 1 Timóteo 3. Ele fala 3 coisas aqui. De uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não cobiçosos de sorte da ganância. Por que ele fala isso? A ideia de Paulo aqui é mostrar que devem ser homens controlados, que não são vencidos pela sua língua, nem pelo álcool, nem pelos desejos próprios, nem pelo dinheiro. E por que é importante que sejam homens controlados? Por que isso é importante para o diaconato? Tá? Por causa do trabalho dele. Ele vai lidar com vidas desestruturadas. Ele vai lidar com pessoas necessitadas. Ele vai lidar com problemas físicos da igreja, aparentes da igreja. Ele vai lidar com fiscalização da igreja. Então é muito importante que essas coisas, que ele saiba se controlar. Porque imagina um diácono, e diácono é aquele que muitas vezes mexe com o controle do dinheiro da igreja, ele tem a chave do gasofilácio. Imagina se ele for um fofoqueiro. Ele pega ali e caiu o dízimo de tal pessoa. Imagina se ele for um fofoqueiro, começa a falar essas coisas para as pessoas. Ou então fala assim, tal mesmo tá passando por um problema tal. Começa a contar para todo mundo. Jamais um diácono poderia ser assim. Ou uma pessoa assim poderia ser um diácono. Ou então, um alcoólatra, né? Lidando com dinheiro na igreja. Jamais. Ele que precisaria ter as suas necessidades ajudadas do que ele ajudar, né? Então, o diácono precisa ser uma pessoa controlada. É o que o texto aqui nos ajuda a dizer. Diga. É o diácono. Exatamente. E vira e mexe e chega no culto. Inclusive aqui na igreja. Vira e mexe e chega ali atrás no culto, uma pessoa bêbada, uma pessoa necessitada, alguma coisa assim. O diácono precisa saber lidar, precisa ser controlado nesse sentido. Exatamente. Próximo aspecto. Lá em Atos 6 vai falar que precisa ser cheio do Espírito, e isso tem muito a ver com o que está em 1 Timóteo 3, que fala que é alguém que conserva a fé com consciência limpa. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito faz conosco? 2 coisas. Primeiro, o Espírito é ele quem, de fato, nos regenera. É ele que nos torna crentes, digamos assim, é o Espírito. E, além disso, é o Espírito que nos dá capacitação também. Tá? Então, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa muito crente e muito capacitada. A ideia é essa, tá? É uma pessoa muito crente e muito capacitada. Sim. Exatamente. É uma pessoa que... Isso, é isso mesmo. Então, não basta ser um homem que frequenta a igreja regularmente, mas alguém que de fato demonstra amar a igreja. Alguém que de fato demonstra amar o evangelho. Então, é uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa crente
e capacitada. Muito crente, muito capacitada. Tá? E eu não estou dizendo capacitada para todas as coisas, mas capacitado naquilo que ele vai servir. Né? Próximo ponto. Em Atos é dito que eles também precisam ser cheios de sabedoria. Interessante esse ponto, porque não é exigido dos diáconos, aí vai outra diferença dos presbíteros, né, que eles sejam aptos a ensinar. Não é exigido isso deles. Mas é exigido que eles sejam cheios de sabedoria. Inclusive, os diáconos mais conhecidos na Bíblia, quem são? Estevão e... Oi? Filipe, isso mesmo. Estevão e Filipe. Os 2 diáconos mais conhecidos da Bíblia. E são 2 diáconos que são conhecidos por quê? Porque saíram para pregar o evangelho. Então, é verdade que a Bíblia diz que os presbíteros são encarregados do ensino, mas isso não significa que os diáconos não precisem conhecer o evangelho. Na verdade, eles precisam ser cheios de sabedoria. Eles precisam ser cheios da verdade de Deus também. Tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui é, em Atos, eles começaram a assumir na urgência, né? Deu problema, elegeu, já vai trabalhar. Qual que é a ideia? Eles têm que ser prontos para o serviço. Não adianta nada ter os predicados acima se essa pessoa não está afim de trabalhar. Ela tem que estar disposta. Então tem que ser uma pessoa disposta. Tem que ser uma pessoa pronta para trabalhar. Se dispôs, é que vai exercer de fato o cargo de diácono. Tá? Por fim, algo muito importante que eu quero destacar ainda, tal como no caso dos presbíteros, é a questão familiar, que, mais uma vez, Paulo enfatiza aqui, lá em 1 Timóteo agora, né? 1 Timóteo 3. Lá no 12, ele fala, né? O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa. Ou seja, Paulo, mais uma vez, está mostrando para a gente, igual ele fez com presbíteros, que se você quer ver se um homem sabe governar a igreja, se um homem sabe liderar a igreja, você tem que ver como é que ele faz isso na casa dele, em primeiro lugar. Porque se ele falha na casa dele, é batata que ele vai falhar na igreja. Tá? E da mesma forma, se ele faz bem isso na família dele, é muito provável que ele faça isso muito bem na igreja também. Então, o homem, a liderança do homem é um reflexo, na família é um reflexo dele na igreja. Isso Paulo está falando para a gente. Só que tem um detalhe importante aqui. Oi, pode falar. Pode ser bem delicado. É mais pelo que vê mesmo. Mas assim, se você conhecer mais a fundo a pessoa e tal, você vai saber mais. Mas não é uma questão de... Vem cá, a família de tal candidato, vamos ter um questionário aqui. Aí você começa a ticar as coisas que ele precisa fazer em casa ou não. Ele lava a louça? Não é desse sentido. Não é nesse sentido mesmo, não. Importante dizer isso. Mas tem um detalhe importante aqui em 1 Timóteo 3, que tem um versículo extra aqui no meio das definições dos diáconos, né? Lá no versículo 11, vocês perceberam? No 8 ele começa, né? Semelhantemente como os diáconos, aí vai falando o que o diácono precisa. Aí no 11 ele fala assim, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí ele volta para o 12. O diácono, ele volta. É como se ele tivesse feito um parêntese, né? Perceba? É como se ele tivesse feito um parêntese para falar de mulheres. Aí a pergunta discutidíssima é: que mulheres? Que mulheres são essas? Tem 3 opções, tá? A Helena deu 2 aqui das principais, mas tem uma terceira que eu vou colocar para vocês. A primeira grande opção de quem são essas mulheres são diaconisas, de fato, né? Ou seja, tem gente que crê, ao ler esse texto, que Paulo está estabelecendo o ofício de diaconisas aqui. Porque se ele insere no meio do argumento dos diáconos,
ele está colocando que mulheres também podem ser diaconisas, né? Então, ele permite diaconisas e não presbíteras, porque dos presbíteros não tem esse parêntese no meio, né? Perceba isso. Então, essa é a primeira interpretação que dão. A segunda interpretação que dão é que Paulo está levantando um terceiro ofício distinto, agora específico para as mulheres, que ele vai desenvolver lá no capítulo 5 de Timóteo. Vira sua página aí. No capítulo 5 de Timóteo, ele tem uma parte bem grande aí falando das viúvas. Já percebeu isso aí? Em que ele fala que as mulheres mais velhas têm que cuidar das mais novas, têm que ensinar as mais novas, têm que fazer isso, blá, 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 blá. Então tem gente que crê que Paulo, lá no Timóteo 3, está instituindo um ofício para essas mulheres e ele explica esse ofício só no 5. Tem gente que crê nisso, tá? Inclusive, Calvino ele não cria nisso, mas ele instituiu na igreja dele um trabalho específico com as mulheres viúvas, exatamente como está aqui no capítulo 5. Tá? Lá na igreja de Genebra tinha isso. As mulheres mais velhas, elas tinham trabalhos com as mais novas e tudo mais, mas não era um ofício, tá? Calvino ele não cria que era um ofício institucionalizado. Quase a SAF. E a terceira interpretação possível, e é a que nós da Igreja Presbiteriana assumimos principalmente, são esposas dos diáconos que estão sendo ditas aqui, tá? Por quê que são esposas? Algumas explicações rápidas aqui. A palavra para mulheres aí no versículo 11 é a mesma palavra para mulher no versículo 12. E essa palavra ela é traduzida tanto por esposa quanto por mulher. Inclusive, no texto que eu li lá, fala que essa palavra é usada mais de 200 vezes na Bíblia. Essa palavra para mulher, no Novo Testamento. 120 ela é traduzida por mulher e 80 ela é traduzida por esposa. Ou seja, é quase que intercambiável, né? Mulher e esposa. E, segundo, no versículo 12, é nítido que a palavra mulher aqui é esposa, né? Porque ele fala, o diácono seja marido de uma só mulher, tem uma só esposa. Tá? E no versículo 11, seria muito estranho ele usar a mesma palavra com um significado diferente, que não fosse esposa. Tá? Então, uma explicação bem breve aqui a respeito de por que nós cremos que é esposa. Né? E eu digo mais ainda. Se ele está institucionalizando diaconisas aqui no verso 11, por que no versículo 12 ele fala o diácono seja marido de uma só mulher, ele restringe aos homens? Por que ele não fala o diácono ou a diaconisa tenham um só cônjuge? Né? Por que ele não generalizou, já que são os dois? Não, ele mais uma vez reforçou. Tá? Então, nós não cremos que seja uma institucionalização da diaconisa. Só que isso nos leva a uma outra pergunta. Por que Paulo acrescentou esse versículo aí, então, para falar das esposas dos diáconos? Essa é uma pergunta importante que a gente vai responder agora. E outra, né? Por que ele não coloca isso nas dos presbíteros e só coloca nas dos diáconos? Tem muita discussão, mas eu gosto da resposta mais simples que tem. E a maioria dos teólogos reformados também utilizam a resposta mais simples que tem. Por quê? As mulheres por que não aparece lá nos presbíteros? Porque as mulheres dos presbíteros, elas não podem auxiliar seus maridos na instrução e no governo da igreja. Não um auxílio direto, né? Mas a mulher do diácono pode facilmente auxiliar seus maridos no serviço da diaconia, visitando com eles e fazendo o trabalho de exercer misericórdia juntamente com seus maridos, ou atuando junto a seus maridos na questão do serviço de organização da igreja. Entende? É completamente diferente a função do presbítero para o diácono no auxílio da mulher dele. É por isso, então, que Paulo
ele coloca que as mulheres, as esposas dos diáconos, elas têm muito valor, e ele enfatiza falando sobre elas, no exercer do cargo do diácono. E além disso, mais uma vez, por conta do relacionamento próximo que o diácono vai ter com os necessitados, com aqueles menosprezados e tudo mais, Paulo ele enfatiza que elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, fiéis, no sentido que de não serem fofoqueiras, de não serem gananciosas. Por quê? Porque está ligado diretamente ao trabalho do diácono. Entende? Então, Paulo ele faz um adendo a isso, né? Ele acrescenta, tá vendo como é que é o trabalho do diácono? Então, as mulheres dos diáconos, é importante que elas sejam assim também. Porque senão isso vai atrapalhar ou vai sujar, né, o trabalho do diácono a qual a sua esposa vai auxiliar. Entende? Então, essa é a resposta do porquê que Paulo coloca esse versículo 11 aqui no meio da definição da diaconia. Alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. Então vamos lá agora para a atuação do diácono. Diga-me. Não necessariamente. É só, entendo. É mais ou menos parecido com a questão do presbítero, né? É como se Paulo estivesse falando assim, caso ele seja casado, que ele seja marido de uma só mulher e que ele governe a própria casa muito bem. E, no caso dos diáconos, ele ainda coloca que a mulher ainda seja uma mulher respeitável, não maldizente e fiel. Tá? É um adendo que ele faz, caso ele seja casado. Tá? Até porque seria muito estranho se o casamento fosse exigido, se ele não escrevesse isso com essas palavras, porque ia ficar muito aberto. E, além disso, Paulo ele é muito incisivo com a questão dos solteiros, né? Ele fala assim, se você é solteiro e não se sente, digamos, a palavra que ele usa é abrasado, né? Para se casar, permaneça solteiro para você servir mais a igreja. Então ele não está privando a pessoa de ter cargo de presbítero, de diácono, coisa e tal. Ele quer que a pessoa sirva mesmo, entendeu? É só caso ela seja, de fato, casada. Então vamos lá. Atuação. O que o diácono faz? Passa aí para mim, por favor. Vamos começar biblicamente. Pode abrir esse slide todo aí. Vamos começar biblicamente, uma linguagem mais bíblica, para depois eu entrar na linguagem constitucional, né? Então, biblicamente, a gente vê 3 coisas importantes. Que eu já até comentei, mas deixa eu explorar um pouco mais aqui agora. Eu acho que eu me perdi aqui. Tá aqui. Primeiro, ele deve exercer um trabalho de misericórdia, né? Exercer um ministério de misericórdia. Esse é um dos trabalhos mais negligenciados pela diaconia nos nossos tempos. Hoje em dia, a diaconia é muito restrita ao que se faz dentro da igreja, na fiscalização da igreja, mas pouco se olha para a questão do ministério de misericórdia. E os diáconos eles deveriam ser os pioneiros no ministério de misericórdia da igreja. Tá? Deve se preocupar com o necessitado, deve servir às mesas, ou seja, ele deve ter o propósito de cuidar do corpo físico da igreja, enquanto os presbíteros se dedicam a cuidar da alma dos irmãos da igreja. Tá? Sobre isso tem um escritor que diz assim, muitas igrejas caem no problema de associar tudo ao pastor, e aqui eu vou até expandir, né, aos presbíteros. Qualquer urgência da igreja, qualquer necessidade da igreja é comunicada ao pastor e deve ser por ele tratada. A igreja está acorrentada à tirania da urgência. É a igreja que remove o coração para fortalecer o braço. E aí ele completa assim: pode faltar saúde à igreja sem diáconos, mas a igreja sem uma pregação bíblica não pode existir. O que eu quero dizer com isso aqui? Por que eu coloquei essa frase aqui para a gente? Para que diáconos vejam que o trabalho deles é muito importante para que haja foco no trabalho principal da igreja, que é
pregar e ensinar o evangelho. Tá? Pregar e ensinar o evangelho. Então, se você, homem, ama que o evangelho seja cada vez mais e melhor pregado e ensinado, mas você não se sente chamado para exercer o trabalho do ensino, olhe com bons olhos para o ofício diaconal. Seu lugar talvez seja ali. Entende? Por quê? Porque você vai trabalhar para que o evangelho seja da melhor maneira pregado, não você pregando, mas auxiliando para que ele seja melhor pregado por aquele que foi chamado a isso. Então, essa é uma função importante. E para isso, ele precisa exercer o ministério de misericórdia. Para isso, ele precisa tratar dos necessitados. Para isso, ele precisa ir atrás daquelas pessoas que estão com dificuldade. Tem gente que está deixando de vir à igreja porque tem problema de locomoção, que tem problema de financeiro e coisa e tal. É importantíssimo que o diácono vá atrás em primeiro lugar. Tá? É importantíssimo que o diácono vá atrás em primeiro lugar. Ele é o cara que vai cuidar da logística disso. Segundo ponto. Ainda baseado lá em Atos 6... lembra que em Atos 6 o problema não era simplesmente o de servir a quem necessitava, mas de ajudar a proteger a unidade, o amor fraternal na igreja, né? Porque senão a igreja estava a ponto de dividir ali em Atos 6, né? Como a gente viu. Então, diáconos, é importante que vocês reparem nos irmãos da igreja, aqueles que estão deslocados, aqueles que estão tristes, ou algo assim, e sejam os primeiros a questionar como poder ajudar. Mais do que uma equipe de recepção, a diaconia deveria ser a primeira equipe de recepção da igreja. Tá? Caso seja um problema físico, financeiro, os diáconos, inclusive, eles têm total autonomia para tratar. Agora, caso seja um problema espiritual ou algo assim, eles têm o dever de levar esses membros aos presbíteros, ao pastor e tudo mais. Né? Pode falar. Ele está sob supervisão do conselho. Né? Então, ele provavelmente vai ter acesso ao dinheiro, né, o diácono. Então, o máximo que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer, né, é virar para o conselho da igreja e falar assim, ó, tem tal irmão em necessidade aqui e aqui, vou ajudar, ok? Aí o conselho fala, ok. O conselho não precisa pegar o dinheiro de lá, não, você já tem acesso, você tem autonomia nesse sentido, entendeu? Você já tem acesso a todo o resto. É só você ir lá com o aval de quem supervisiona e tratar do caso. Então, em resumo, diáconos devem ser bons descobridores das necessidades dos irmãos da igreja a fim de suprir essas necessidades. Tá? Por fim, como a gente viu lá no Antigo Testamento e pelo significado da própria palavra, né, diáconos devem ser servos, legítimos oficiais servos da igreja. Né? Todo mundo na igreja deve servir, mas especialmente os diáconos. E aí eu quero até mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso fica claro no seguinte sentido. Os presbíteros, eles lideram o ministério. Os diáconos, eles viabilizam o ministério. E a congregação, e aí inclui tanto presbíteros, diáconos e o restante dos membros, realiza o ministério. Ou seja, os diáconos são aqueles que chegam mais cedo e saem mais tarde. Os diáconos são aqueles que perdem algo para que a maioria possa ganhar, muitas vezes. Né? Deu um problema, no meio do culto, pastor pregando, o diácono normalmente é ele que sai para ver resolver, enquanto o resto continua aqui. Não são os diáconos que pastoreiam, mas são eles que buscam as ovelhas necessitadas, muitas vezes, para que elas sejam pastoreadas. Entendeu? Então, o diácono, ele é, de fato, um servo. Tem que ser um servo exemplar na igreja. Vamos para a linguagem constitucional. Meu último slide está aí. São 4 coisas na nossa Constituição que refletem tudo isso que eu já falei, mas é importante eu tratar da linguagem constitucional aqui. Né? Então, o diácono ele é um oficial eleito pela Assembleia, pela igreja, com um mandato de 5 anos, admitida a reeleição, ordenado pelo conselho para se dedicar ao quê? Primeiro, a arrecadação de ofertas para fins piedosos.
Inclusive, uma coisa que deve ser feita por diáconos é que eles são aqueles que contam a arrecadação não é disponibilizada, não, é depositada no gasofilácio. São eles que pegam aquele dinheiro, contam, depois eles assinam e falam, tá aqui, ó, tesoureiro, tá aqui tal pessoa que recebe. Por quê? Por que isso é importante que eles façam? Primeiro, para eles terem conhecimento daquilo que tem entrado, da situação financeira, e também não só da situação financeira da igreja, mas muitas vezes até dos membros. Tá? Por quê? Porque eles é que têm que ter uma visão nesse sentido de poderem auxiliar as necessidades. Segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Importante só dizer aqui que diáconos não são chamados necessariamente a visitas pastorais, mas perceba que eles poderiam realizar visitas pontuais. Pontuais em que sentido? No intuito de dar suporte emergencial àqueles que têm necessidade de algo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que um irmão tenha sofrido um acidente. Muitas vezes o pastor ele vai lá, visita, ora com a pessoa, lê a Bíblia, e é isso, é o trabalho do pastor, ele cuida do coração. Mas se um diácono for lá atrás, ele pode ter uma visão muito mais organizacional da vida da pessoa do que o pastor. Porque ele vai olhar e vai perceber, por exemplo, a necessidade do irmão de algum aparato para andar, ou de alguma coisa que está faltando na casa dele para o auxiliar nesse momento em que ele está inviabilizado, não só necessariamente comida, coisas que muitas vezes são muito mais próprias do diácono do que do pastor e do presbítero. Então, visitas pontuais, emergenciais para tratar de pobres, doentes e inválidos é um ponto extremamente importante para a diaconia. Terceiro, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Esses dois últimos pontos, então, têm a ver mais com as dependências da igreja e ordem do culto, né? Então, esse primeiro se refere à ordem do culto. Diáconos são chamados a estabelecerem ordem no culto. Às vezes tem algum barulho atrapalhando, seja fora ou dentro da igreja, é o diácono que vai ser o primeiro a ir lá para resolver, né? Há irmãos completamente desfocados no culto por causa, talvez, de alguma criança com dificuldade, ou por mexer no celular, etc. Né? Às vezes a gente deixa isso de lado, ele que se vire. Não, o diácono ele pode auxiliar esses irmãos oferecendo ajuda para que melhor participem do culto com, como está escrito ali, reverência. Né? E os irmãos que forem abordados deveriam se submeter à autoridade deles de mantenedores do culto que são. Né? Por fim, quarto lugar, para acabar, a exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Aqui é aquele básico serviço de zeladoria, né? E zeladoria não no sentido de faxina ou algo assim, mas de uma pessoa que zela pela casa de Deus. Uma pessoa que quer o melhor da casa de Deus. Então, o diácono é aquele que olha nas dependências da igreja e busca providenciar aquilo que falta, arrumar aquilo que está quebrado, errado, faltando. Daí os diáconos normalmente serem aqueles que preparam a mesa, né, da ceia, aquela água para o batismo e tal. Por quê? Porque são eles que providenciam normalmente os utensílios, lavam, colocam no lugar certo, organizam e tudo mais, certo? Então, esse é o último ponto aí. É para quê? Para que enquanto os presbíteros vão exercer a função de liderar espiritualmente o culto, na instrução e tudo mais, os diáconos vão viabilizar para que isso aconteça da melhor maneira possível. E os membros, então, vão participar e adorar e louvar o Senhor com tudo isso fruindo da melhor forma. É isso. Esse então é o ofício do diaconato. Alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar ou a lembrar algo que eu não falei, que queira trazer? Na verdade, eu digo até mais. O que sobra para os membros da igreja? Sobra tudo. Sobra tudo. Por quê? Porque o presbítero e o diácono, eles estão liderando, em certa forma, nos seus aspectos.
Quem bota a mão na massa é o membro. Quem que vai fazer o trabalho principal de ir lá na rua pregar o evangelho é o membro. Claro que o presbítero e o diácono têm que ir também, é óbvio. Mas isso eu estou falando de questão de liderança na igreja, né? Eles são supervisores nesse sentido. Entendeu? Então é o membro que vai lá pregar, é o membro que vai lá ensinar, é o membro que vai viver a vida cristã. E o diácono e o presbítero, como membros também do corpo de Cristo, eles também vivem a vida cristã, mas eles supervisionam nesse sentido. Ah, sim. E também é importante você ter falado isso, porque tem muita gente que acha que na igreja é um espectador, né? Um mero espectador. Vem, senta e vai embora. Quem trabalha é o presbítero e o diácono, e o resto não precisa fazer mais nada. E isso é bem errado. Foi bom ter tocado nesse ponto. Mais alguém?